Eu vim aqui hoje é o dia da criança, né? Hoje é o dia da criança, hoje é o dia da Nossa Senhora Aparecida. É interessante que no Brasil o dia da criança e o dia da Nossa Senhora Aparecida seja o mesmo dia também da Nossa Senhora de Nazaré, lá em Parada, comemorando uma das festas mais importantes que é o Círio de Nazaré. Então, aqui nós temos hoje no Brasil um dia muito especial. Eu vim fazer essa visita aqui e falar com o pessoal, tanto da FREM, quanto da Unicef, quanto da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, nesse dia, assumindo com eles compromissos reais. Aliás, compromissos que nós estamos fazendo avançar e vamos avançar neles cada vez mais. Primeiro, porque o país pode ser avaliado por vários indicadores, mas certamente um indicador é o que ele faz pelas suas crianças, como ele protege as suas crianças e qual a política de garantia de oportunidades iguais para todas as crianças brasileiras e todas as criancinhas brasileiras, os brasileiros e as brasileirinhas. Eu acredito que desde o primeiro dia nós olhamos e vimos a importância absoluta de dar ênfase, de dar prioridade a todas as políticas que garantam para as crianças uma vida melhor e melhores oportunidades no presente e no futuro. Até porque muito do que a gente vai ser ao longo de toda a trajetória, por exemplo, de toda a aprendizagem é definida entre os 0 e os 3 anos, entre os 4 e os 5 anos. Eu diria que a maioria das aptidões das pessoas são desenvolvidas nesse período. Daí porque nós vemos ênfase nessa questão das creches e pré-escolas. Vocês sabem que é atribuição dos municípios fazer creches e pré-escolas. Mas se o governo federal não se empenha junto dos municípios, não garante recursos, não sai. Nós começamos garantindo recursos para construir creches ou fazer convênio com creches privadas, mas construir creches também. E aí nós verificamos que tinha um problema. Os municípios não podiam fazer creche porque demorava a chegar o recurso do Fundeb. Então o governo federal assumiu os recursos do Fundeb. Nós pagamos toda a manutenção da creche enquanto o dinheiro do Fundeb não chega. E também reduzimos a complexidade porque fizemos projetos padrão. Projetos padrão, 3 tipos de projeto padrão, além da tradicional, que seriam com métodos construtivos alternativos. O intuito de fazer creches. Isso deu certo. Nós já entregamos mais de 2.000, e tem 4.000 sendo construídas, e tem mais umas 500 a 600 em processo de contratação. Que a nossa meta era contratar 6.000 creches. Vai ser bastante mais, em torno de umas 1.500, eu acredito, a mais. Agora, é importante isso porque creche e pré-escola. Pré-escola é com criança de 4 e 5 anos. O PNE, Programa Nacional, o Plano Nacional de Imunização, eu sancionei, porque antes eles vetavam. O Plano Nacional de Educação foi vetado anteriormente, eu sancionei, ele tem uma meta. Em 2016, a gente universaliza todas as crianças brasileiras na pré-escola. Todas, de 4 e 5 anos. Então, nessa faixa de 4 e 5 anos, o PNE 4, todas têm que estar na escola. Isso é possível? É possível, porque hoje 89% das crianças já estão na pré-escola. Então, é uma meta importante. O que é importante? Porque é dessa pré-escola que depende a alfabetização até os 8 anos de idade. E que depende também todo o bom aproveitamento ao longo do fundamental, do ensino
de todo o ensino básico. Agora, as de 0 a 3, nós também temos de fazer um grande esforço, que aí é que tem menos crianças na escola, na creche, no caso. Em torno de 20. É assim, para cada 4 crianças de 0 a 3, só tem uma. Então, esse será um dos maiores esforços que o governo fará para assegurar que a criança nessa faixa etária tenha condições de ter um atendimento de qualidade. Por que isso? Porque todas as mais recentes análises e estudos sobre aprendizagem mostram que de 0 a 3 você define a capacidade de aprendizagem através de estímulos, não aqueles estímulos lógicos ou formais, mas o que eles chamam de estímulos não cognitivos. Jogos, o contato com o livro, a brincadeira, a música, enfim, uma série de estímulos pedagógicos que, se a criança tiver, ela tem um melhor desenvolvimento. Agora, eu considero uma coisa muito importante os direitos da criança. Esse ano nós aprovamos uma lei que eu reputo importantíssima. Foi a lei do governo contra abuso e vamos, de lesões corporais à morte, inclusive danos psicológicos também para as crianças. Essa lei criminaliza, deixa claro e faz isso de uma forma muito importante no Brasil. Por isso que eu chamo essa uma lei civilizatória. Ela é tão civilizatória como a lei que combate a violência contra a mulher, a lei que combate a violência contra o negro, a lei que pune a homofobia. Essas são leis civilizatórias, leis que garantem direitos humanos fundamentais, que são, aliás, cláusulas pétreas da nossa Constituição. Bom, eu acho que nós atingimos uma meta importantíssima nesse ano de 2014. O Brasil saiu do mapa da fome. Quando o Brasil sai do mapa da fome, quem está saindo do mapa da fome são crianças também. Por quê? Porque por todos os critérios, a fome tinha o rosto. O rosto infantil. Tinha a menor disponibilidade de vida no Brasil para as crianças e os mais velhos. Porque os mais velhos tinham acesso, por exemplo, à aposentadoria, benefício da prestação continuada, do BPC, as crianças não. Por isso que nós focamos o Bolsa Família nas crianças. E aí eu quero dizer para vocês, vou pegar aqui o dado que de cabeça que eu não lembro tudo, nós tivemos mais de 8 milhões de crianças e adolescentes saindo da extrema pobreza. É um dado muito significativo, precisamente 8 milhões e 100 mil brasileiros, jovens e crianças que saíram da extrema pobreza. Então, eu considero que houve um grande avanço. E ele pode ser mensurado por um dado importante, talvez o mais importante dos dados, que é a mortalidade infantil, as taxas de mortalidade infantil ou os coeficientes de mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um indicador que mede quantas crianças morrem por 1.000 nascidos vivos. O Brasil tem tido uma evolução muito boa nessa área. Nós saímos de 23,9 crianças mortas por 1.000 nascidos vivos para 16 em 2010 e esse ano de 2014, aliás, o ano de 2013 e 2014 não está fechado, para 14,6
crianças. Então, uma grande guerra, uma imensa guerra. Isso se verificou em todos os grandes estados da federação e também nos estados menores. Agora, aí cabe uma crítica ao candidato adversário. Em relação a Minas Gerais, se você comparar o período em que ele esteve no governo de Minas Gerais teve, enquanto o Brasil tinha uma redução de 33,1%, a de Minas Gerais foi a menor entre os grandes estados da federação, incluindo aí estados do Nordeste, como Bahia, Ceará e Pernambuco. Eles tiveram uma redução de 19% apenas. Para você ter uma ideia, a Bahia teve 33,5%, o dado do Brasil. São Paulo teve 21,1% desse período, 2003, 2010. Rio de Janeiro também foi maior que eles, e Paraná, por exemplo, 27,3%. Bahia, já falei, Pernambuco, 52,9%. Então você teve expressiva redução na taxa de mortalidade infantil no Sudeste, e mesmo em comparação com grandes estados do Nordeste, o pior desempenho foi em Minas Gerais, o que não estranha por conta daquela observação feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que dizia que o governo de Minas não gastava o mínimo constitucional. Obrigou o governo de Minas a fazer um termo de ajustamento de gestão, chama TAG, um termo de ajustamento de gestão, no qual ele se compromete a gastar o mínimo constitucional. E além disso, o Tribunal de Contas levantou em torno de 7 bilhões e 600 milhões de reais que foram deixados de gastar nesse período. Então, eu acredito que é importante registrar isso, porque mostra bem a qualidade do choque de gestão feito em Minas Gerais. Muito obrigado, e vocês estão livres para perguntar. Gente, agora da Marinho, ao adversário da senhora. A senhora acredita em transferência automática de votos? Olha, eu acho que esse anúncio, essa opção, é compreensível, porque a possibilidade maior que ela tem é com o programa econômico do Aécio. E tem menos possibilidade, de fato, com o programa social do meu governo. Com o programa social do meu e do governo do presidente Lula. Eu não acredito que haja uma transferência automática de votos para ninguém. Eu já respondi isso antes para todos que me perguntaram. Por que eu não acredito nisso? Porque eu acredito na democracia. E a democracia, o regime, está baseado, eu acho, em vários pilares, mas tem dois que ela está baseada. Todos nós somos iguais perante a lei. Primeiro. Segundo, uma pessoa, um voto. O voto não é de ninguém, ou seja, é de quem vai lá na urna e registra. Então, o voto não é propriedade nem minha, nem de qualquer candidato. O voto é do cidadão e da cidadã brasileira. Então, é uma temeridade eu dizer que vai ter ou não vai ter transferência de voto. O voto é de cada brasileiro, de cada brasileira. Respeito ao cidadão brasileiro, respeito à democracia, significa respeitar a autonomia e a independência. Aí sim, a autonomia e independência de cada cidadão. Os adversários passaram todos juntos, isso significa que é um espírito muito forte de desejo de mudança. Como é que a senhora vê isso e como é que a senhora vê? Olha, você definiu, eu até não precisaria de responder, não, porque a resposta é uma surpresa. Se aqueles que se opõem a mim estão de um lado e eu estou do outro,
Os que estão do meu lado representam um projeto, os que estão do outro representam outro projeto. O projeto que está do lado do candidato adversário representa uma visão da economia. Uma visão da economia que, quando ele esteve no governo, o que ele fez? Quebrou o país 3 vezes. Deixou o país com uma taxa de inflação de 25%. Deixou o país com um desemprego de 11,5%. Uma inflação de 12,5%. E o desemprego naquela época dobrava a quadra. Isso é só vocês fazerem uma pesquisa nos jornais de vocês vão ver. Nos condenaram a um ano de racionamento. Um ano de racionamento. Aí vem e dizem, não, mas vocês têm que olhar o conjunto econômico internacional. Bom, olhando a conjuntura econômica internacional, o que nós vemos? Que a crise que eles enfrentaram, a crise da Rússia, do México, a crise dos países asiáticos, era uma crise do que eles chamam de periferia. A crise que nós estamos enfrentando é uma crise muito mais profunda, reconhecidamente a maior crise desde 1929. E como que nós enfrentamos? Mantendo 5% de emprego, garantindo que a inflação fique no patamar de 6,5%, garantindo que o Brasil não quebre. Por que o Brasil não quebra? O motivo simples que o Brasil não quebra. Eles tinham 37,8 bilhões de dólares de reserva. Repito, 37,8. Dos quais 20 bilhões era empréstimo do Fundo Monetário. Então tinham mesmo 17,8. E deviam muito mais que isso. Quando você tem menos dinheiro do que deve, você está numa situação extremamente difícil. Você está quebrado, literalmente. Nós não estamos quebrados. Hoje nós somos credores líquidos. Nós temos 376 milhões de dólares de reserva. E temos 77 bilhões a mais do que a nossa dívida externa. Por isso que nós somos credores líquidos em relação ao resto do mundo. O Brasil tem uma das menores taxas de desemprego da sua história. Aliás, a menor. Além disso, valorizamos o salário mínimo em 70% real acima da inflação e investimos em infraestrutura. Ao contrário do que fizeram em todo o período que enfrentaram a crise. Então, eu acho que quem acha que está certo manter e não se empenhar, não colocar dinheiro na saúde, né? Concordo com o meu adversário. Agora nós contra ele, só para outra coisa, nós aumentamos o orçamento e é bom lembrar que nós perdemos hoje, deve estar em volta de uns 240 bilhões de reais da CPMF que eles tiveram no mesmo período. Nós não tivemos, porque tiraram a CPMF de nós. Eles proibiram construir escola pública, federal, escola técnica federal pública estava proibida de ser construída por lei. Por isso eles construíram só 11. Eu construí 208 em 4 anos. Eles construíram 11 em 8 anos. Então, cada um tem 2 projetos, tem um compromisso. O meu compromisso é com o povo desse país. Que o PT iria oferecer uma aliança e que estaria, inclusive, aberto para incorporar a proposta da Marina ao seu programa de governo. Pergunto hoje que a Marina declarou apoio ao STF. A sua articulação falhou em tentar abrir canais de comunicação com a Marina? Olha, eu vou te dizer o seguinte: vários seguidores da outra candidatura vieram para a minha campanha. Por exemplo, o governador Ricardo Coutinho, que no primeiro turno
com a Maria. Várias outras pessoas de outros partidos. Né? Isso não significa que a maioria das minhas propostas, a minha proposta é desmatamento. Eu não sou a favor de várias questões que o candidato adversário é. Nós não falhamos. Eles tinham outro alinhamento. Eles são a favor da independência do Banco Central, nós não somos. Eles são a favor de reduzir o papel dos bancos públicos, nós não somos. Porque reduzir o papel dos bancos públicos, é claro, significa acabar com minha casa, minha vida, concretamente. Ou reduzir minha casa, minha vida. Significa reduzir toda a política de conteúdo local, porque são contra a política de conteúdo local. Tem coisa que eu não incorporo nem que a faça custa. Não incorporo reduzir o papel de banco público, não incorporo reduzir a flexibilidade de lei trabalhista. Aí tem alinhamentos diversos entre as diferentes propostas. Mas tem propostas no campo deles que são iguais às nossas. E essas pessoas que vieram do campo deles para nós são muito bem-vindas e muito bem-recebidas. Presidente, ontem a senhora comentou sobre a divulgação dos dados da Operação Lava Jato dos depoimentos. Eu queria saber como a senhora acha que o PT deveria lidar com a questão do bancário. Olha, o PT eu não tenho mandato para falar, mas eu acho que eu tenho mandato para falar o que eu acho desse processo. O que eu acho é o seguinte: você tem um processo só, uma operação só, dividida em duas partes. Uma parte que é a delação premiada e que o Ministério Público e a Polícia Federal comprovam se aquilo que o denunciante está falando procede ou não, porque senão ele não pode aceitar a delação. Certo? Então, onde estão as provas consistentes? Na delação premiada, porque foi por isso que ela foi feita. Porque se não fosse aí que tivesse as provas consistentes, para que fazer delação premiada? Bom, agora, só divulgam um pedaço. O que eu digo é que é seletiva a divulgação. Eu sou a favor da divulgação ampla, geral e restrita. Doa quem doer, atinja quem atingir. O que é estranho é só divulgar um pedaço. Por que só um pedaço? Por que não todo? Está faltando a delação premiada. É protegida por sigilo. Jornalista, que é protegida por sigilo. É engraçadíssimo, protege por sigilo uma parte. A parte mais consistente é a lei. Então, se é a lei, por que divulgam a outra parte? Porque é uma audiência pública. Não, você faz a audiência, só um pouquinho, você faz a audiência pública a hora que ele convém. Fazer audiência pública no meio de uma campanha eleitoral parcial é que eu acho estranho. Mas a senhora não A senhora acha que foi manipulado? Não, só acho estranho. Você pode falar que é manipulado, eu estou dizendo que é estranho. Mas a senhora pergunta sobre a transferência, Partido dos Trabalhadores. A senhora hoje é afiliada do partido que é o maior cargo da nação. A senhora não tem opinião sobre como o partido deve lidar com o bancário? Meu querido, se afastar? Eu sou a favor de se apurar tudo e se punir todos, seja de que partido for, seja a quem atingir. Tá? Agora, eu acho que tem que atingir, que tem que apurar, tem que prender, tem que punir, porque isso é princípio também. Punir e também fazer o seguinte: não adianta só investigar e divulgar. Chega na hora da condenação, só. Isso também não adianta para dizer. Ou pune, ou nós não acabamos com a corrupção. Então, para punir, você tem que ter prova. Ninguém pode punir no Brasil, nem a você, nem a ele, sem prova. Isso é uma garantia constitucional. Então, eu quero dizer aqui, e eu vou apurar